Generosidade é o assunto importante para o dia de hoje. O que é ser generoso? É uma pessoa que doa fácil, que distribui, que dá, sem o egoísmo. Você quer ouvir sobre esse assunto? Fica comigo, vai ser rápido. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, e o versículo é o de número 6, é o que nós vamos estar meditando nesta oportunidade. Diz assim o texto sagrado: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Esse verso que é muito usado, e Paulo pega uma figura do campo, do camponês, da lavoura, para trazer um assunto. No literal, é óbvio, se você distribuir uma semente, e se você distribuir 10 sementes, se você distribuir 2 sementes e 10 sementes, é óbvio que aonde foi distribuído ou semeado 10 sementes, claro que a colheita será maior. Isso é um fato. Mas o fato aqui que Paulo está dizendo é algo ainda mais importante. Ele está usando isto como uma figura. Mas o que ele quer entregar aqui é o seguinte: a doação de um coração generoso. Um coração que está se desprendendo daquilo que tem, sem nenhuma amargura, sem nenhuma preocupação. Ele entrega e ele esquece. Este é o que semeia muito. Ele entregou e ele esqueceu. Porque ele acredita naquilo que ele está fazendo. Ele não está entregando para negociar. Ele não está semeando para receber. Não, por causa daquela semente, não. Isto acontece porque Deus ama quem dá com alegria. Então, se você contribui, você, de forma generosa, você está semeando muito. Mas quando você semeia de forma egoísta, você está semeando pouco. Então, quando você desprende e você semeia, é que você está semeando muito, porque o resultado é como Jesus olhou aquela mulher contribuindo, aquela viúva, e disse, ela contribuiu mais do que os outros. No entanto, o valor dela era a única moedinha que ela tinha. É por isso que é mais. É o coração aberto. É o coração discernindo aquele ato. É disso que Paulo quer que entendamos. O verso 7, ele diz, cada um dê conforme determinou o seu coração. Ele já está respondendo o versículo de número 6. É cada um, no versículo 6, ele diz, quem semeia mais, recebe mais. Mas nós não vamos olhar isso de uma forma literal, porque o irmão que tem pouco vai dizer, olha, eu sou um castigado, porque eu só tenho pouco, não tenho para dar. Mas eu só tenho 2 sementes, o irmão do banco da frente tem 10 sementes, logicamente que fica uma parcialidade dentro da igreja, não é isso. O verso 7 explica, cada um de conforme determina em seu coração. É aqui que está o ponto fundamental. É o que você tem no seu coração. É esse valor que vai determinar a sua colheita.
é o que você tem no seu coração. Para uma colheita boa, é aquilo que você entregou do seu coração. E ele segue dizendo, ó, não com pesar ou por obrigação. Porque você pode estar entregando o que determinou o teu coração, X valor. O outro fica com pesar porque o pastor está pedindo, está implorando, está pedindo, então você acha que você tem que entregar isto. Porque aí você está entregando aquilo ali com dor, com pena, com dó. É diferente. O resultado espiritual será muito maior para aquele que entregou com o coração. E ele termina o texto, verso, dizendo assim, pois, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Então, não é com tristeza, não é por ameaças, não é por lubridiar, não. É segundo o teu coração. Agora, é bem-aventurado aquele que tem este coração sensível para a obra missionária e doa. Porque aquele que tranca o coração, ele não vai sentir desejo nenhum de contribuir. Mas aquele que abre o coração para a obra, esse será bem-aventurado e terás grande recompensa e amado por Deus. Porque ele deu com alegria. Verso de número 8. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Nos primeiros versículos do capítulo 8 da segunda carta de Paulo, ele diz que por causa da graça que Deus abençoara as igrejas de Macedônia, por causa da graça de Deus, eles tinham uma grande tribulação, uma vasta tribulação, eles tinham uma crise financeira terrível, mas eles tinham, o verso é bem categórico em dizer, uma grande alegria. E com esta graça, que traz alegria, que encobre toda a tribulação, que é maior que a tribulação, porque a graça é maior que a tribulação, ela abafa a tribulação, as dores, e ela flora a alegria no meio da tribulação. Eles generosamente abençoavam as outras igrejas. E aqui no verso 8 aqui do capítulo 9, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, está dizendo que e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Deixa eu falar uma coisa para você. Se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça, eu não estaria falando com você. Se não fosse a graça, você não estaria me ouvindo aí por esse seu aparelho. É a graça que nos faz triunfar. A graça do Senhor é o suficiente para fazer trilhar no meio dos espinhos, andar no meio das dores, passar por meio das tribulações. É a graça de Deus, a graça que nos mantém em pé, a graça que faz com que eu e você suporta o peso dos dias das lutas, dos dias hediernos. É só a graça de Deus. Portanto, se você tem graça, você chegará do outro lado. Com a graça de Deus, você vence batalha,
Com a graça de Deus, você salta a muralha. Com a graça de Deus, você não desiste. Aleluia! É a graça que te mantém firme. Aleluia! Então ele disse: se você for um coração aberto para a obra, um contribuinte na casa do Senhor, generoso, com a generosidade de coração, o Senhor multiplicará, ou seja, acrescentará todas as graças, acrescentará graça sobre vocês. E segue o texto dizendo, olha, fazer com que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, ou glória a Deus, em todas as coisas, em todos os tempos, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Para você que entrou agora aqui, se você tem um coração generoso para contribuir com a obra de Deus, com os necessitados, se você tem um coração aberto para a coleta, se você tem um coração generoso, a promessa de Deus para você é que Ele ama quem dá com alegria. Segundo lugar, Ele promete, o verso de número 8, do capítulo 9 de 2 Coríntios, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para qual fim? Para que em todas as coisas, aleluia, em todas as coisas, aleluia, em todo tempo, glória a Deus, em todo tempo, glória a Deus, tendo tudo o que é necessário, não faltará nada, e eu creio nesta palavra. Vocês transbordem em toda boa obra para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Isto é uma palavra do céu para o meu e para o seu coração, no dia chamado hoje. Esta palavra é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Fica com esta palavra. Tenha um coração generoso, generosidade. Eu estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, meu Deus, e te agradeço porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Abençoa teu povo, meu Pai, prospera na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.